Cena um, take 1. Oi! Oi, gente, bem-vindos a mais um Pod House. Para quem não me conhece, eu sou a Marielle e vou estar aqui apresentando mais um podcast onde a gente entrevista os nossos convidados do Wake. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a Raquel e com o André. Vou pedir para eles começarem se apresentando, então pode ficar à vontade. Começar? Então, vai. Primeiras damas. Obrigada, hein? Bom, meu nome é Raquel, tenho 38 anos, sou casada, tenho 2 filhos, residente de Campinas. Bom, meu nome é André, vou fazer 43 esse ano. Casado, né, com a Raquel, temos 2 filhos, né? Eu tenho uma filha no meu primeiro relacionamento e eu nasci no Rio de Janeiro. Não parece, mas eu sou carioca. Você é carioca? Você é campineira mesmo? Campineira mesmo. Não, que legal, gente. E aí, como foi o dia de vocês hoje? Como foi a semana? Hoje foi Bem corrido. como sempre, né? Mas é porque a gente está com alguns projetos aí, profissionais, e tem tomado bastante tempo nosso, né? E bastante coisa para resolver, bastante coisa para decidir. Então é uma correria. Chega em casa, toma banho, come correndo e resolve o que tem que resolver durante a noite. Isso vai prolongar para até, acredito, uns 2, 3 meses. A vida bem corrida. Não Sério? tem tempo de comer, na verdade. Sério, o que vocês estão aprontando para essa correria? Na verdade, a gente está com o projeto aí da loja, né? Da Raquel, né? De ampliar a loja e a gente está aí na reforma lá, então a reforma dá trabalho. Muita coisa para fazer, por isso tomar todo esse tempo aí. Sim. O André é bem detalhista, né? Então quer as coisas assim, tudo centralizado, não pode sair dos conformes. Tem que ser um pouco meio que do jeito dele. Sim. Então você tá abrindo uma loja, Raquel? Sim, na verdade eu já tenho uma loja, né? Uma loja, um pet shop. E Legal. agora eu vou ter um centro de estética com spa. Então é uma coisa assim, graças a Deus, Deus tem abençoado e a gente está expandindo, vamos crescer um pouco. Que legal, a sua área de estética, como que funciona? É a área de estética animal, né? Assim, hoje a gente cuida da parte da estética animal e agora a gente está querendo promover também o bem-estar animal. Que é a parte de creche, hotel. Interessada em estética animal, já Aí a gente está querendo assim, promover um centro de bem-estar animal. Né? Então, a gente vai estar trabalhando, a gente hoje já trabalha com essa parte, né? De estética, porém a gente vai estar ampliando para que hoje os pets é voltado como filhos, né? São filhos de 4 patas. Então, a gente vai estar colocando, agregando mais serviços. Ah, sim. Vocês gostam de animais, então, pelo visto? Eu bastante. O André aprendeu a gostar um pouco. Ele já gostava, mas aprendeu a gostar um pouco mais por causa de mim. Eu sempre tive cachorro, né? Mas gostar de brincar é uma coisa, gostar de trabalhar é outra bem diferente. Tem gente que às vezes confunde, né? Ah, mas eu gosto de animal, né? Tem muita gente que gosta, mas trabalhar com ele é outra coisa completamente diferente. Tanto é que no começo, quando a Raquel montou a loja, né? Eu trabalhei um tempo ajudando ela. Falei, Raquel, esse negócio aqui é pra você mesmo. O dom é seu. Eu ajudo quando precisa, mas cada um na sua área. Sim. Agora eu fiquei curiosa com essa área. Na verdade, eu sempre trabalhei na área da construção, né? Eu aprendi. Meu pai era gesseiro, foi gesseiro, né? Que hoje ele não exerce mais a profissão. Desde que não entendo por gente. Eu com 15 para 16 anos, eu aprendi a profissão. Ele não queria me ensinar. Fiquei insistindo, ele falou, não, vai estudar. E eu nunca tive esse interesse de fazer uma faculdade. Porque não tinha condição financeira mesmo na época e eu nunca tive esse desejo, né? Não que a condição financeira fosse impedimento. Aí eu aprendi a profissão com ele até hoje. Trabalho na área da construção, fazendo gesso, forro, decoração, toda essa parte de gesso. Aí fui desenvolvendo, aprendendo mais, né? Vai inovando, renovando.
e até hoje. É por isso que na obra eu aprendi a fazer de tudo. E na reforma eu estou fazendo tudo lá. Ah, sim, então ótima parceria. E assim, é a estética da casa e o meu estética do pet. Mas não deixa de ser, mas eu futuramente pretendo que o André trabalhe só com a loja pet mesmo. Loja Pet. É. Gente, que legal! Agora eu quero saber um pouquinho da infância de vocês, como que foi. Você já disse que já brincava com cachorro, essas coisas. Você já pareceu ter esse amor por pet, mas eu queria saber como que foi a infância de vocês, assim. Nós, que somos bem curiosos com a infância dos nossos entrevistados, a gente fica aqui só querendo saber. Então pode contar um pouquinho. Minha infância, deixa eu começar então falando, né? Como eu falei, eu nasci no Rio de Janeiro, né? Na época, quando eu nasci, meu pai estava trabalhando lá. Meu pai sempre foi gesseiro, né? E ele sempre trabalhou em vários lugares, porque você não tem um lugar fixo. Você faz um serviço, terminou, você vai para outro local, né? O bom da minha área é isso, que você não está no mesmo lugar todo dia, mesma hora. Você faz a mesma coisa, mas em ambiente diferente, né? Então isso fica bem interessante. E na época ele estava trabalhando no Rio, eu nasci lá. Depois meu pai era nordestino, né, meu pai do Piauí. Minha mãe é paulista, ela nasceu em Franca, né? E na época, quando eu nasci, depois ela foi pro Nordeste, onde meu pai nasceu. Aí eu fui criado lá até os 8, 9 anos. Depois de lá vim para São Paulo e de lá tô aqui até agora. Então, é um resumo da minha infância até aqui, né? Nossa, então é uma mistura de sotaque, cada hora em um canto. Hoje eu falo bem menos arrastado nordestino, eu falava bem mais. É convivência também, né? É que nem quando eu falo que sou carioca, ninguém acredita. Fala, mas você não tem sotaque, né? Mas eu só nasci lá, né? Não fui criado lá. Já a minha infância já foi aqui, eu sempre nasci, vivi, convivi aqui em Campinas mesmo. Então não tem assim muito o que falar sobre isso, né? E acho que é isso. Como foi sua época de escola? Nossa, a época de escola eu dei muito trabalho. Dei muito trabalho, assim, gostava muito de estudar. E assim, tinha bastante amizade, mas eu também, assim, eu fui mãe muito nova. Fui mãe com 15 anos, né? Então, na adolescência. Então, a minha infância é brincar de boneca verdadeira. Um bebê de verdade. Nem era reborn, né? Era um bebê humano mesmo. Então, assim, não tive muita infância. A infância que eu tinha, que eu me recordo, assim, era sempre meus pais trabalhando. Trabalhava muito, trabalhava fora. Aí eu ficava na creche, depois ficava na escola. Meu irmão que cuidava de nós, né? E eu cuidava da minha irmã. Então, basicamente era isso. Sério? E como foi sua infância também na escola? Era bagunceiro, bom aluno? Eu sempre fui bom aluno. Sempre fui bom aluno. Inclusive, eu tenho até os boletins guardados até hoje. Já 9, 10, 9, 10, assim. Eu sempre gostei de estudar. Na verdade, tudo quando eu me proponho a fazer alguma coisa, né, eu sempre foco bem naquilo, né? Eu sempre entro de cabeça. Tudo que eu vou fazer, qualquer coisa, não só estudo, qualquer projeto, qualquer ideia, eu vou buscando. Porque às vezes a gente tem, somente os jovens, né, de hoje, né, vê algo, algum sonho, algum desejo, né, em vez dele olhar de que maneira ele pode alcançar aquilo, ele olha a dificuldade. Né? Eu sempre olhei ao contrário, eu não olho a dificuldade, eu olho a melhor maneira de resolver aqui para me alcançar aquilo. Né? Na escola, assim, eu sempre estudei, estudei bastante, assim, não segui, continuei a fazer faculdade das coisas por necessidade de trabalhar e também porque meu pai não tinha condição financeira, né? na época, né? Mas assim, na escola eu nunca dei trabalho assim, não sempre fui tranquilo, obediente, nunca fui desobedecer meus pais, apesar que a gente, às vezes, né, é meio rebelde, né, mas que é fase de idade, mas eu me lembro a primeira vez quando eu fui para uma balada. Eu não cresci no lar cristão, né, ninguém me ensinou os princípios, né, e eu me converti muito tarde, se pode dizer assim, né, se é tarde ou cedo, né, foi assim, quando foi me apresentado o evangelho, né? Eu me lembro a primeira vez que eu fui numa balada, meus pais já tinham se separado, né? Eu decidi ficar com meu pai, morar com meu pai. Minha mãe falou pra gente escolher, né? Eu decidi ficar com meu pai, eu tenho uma irmã, né? Eu sou mais velho e ela foi no meu embalo, né? Eu fiquei e ela ficou também, né?
Aí eu me lembro a primeira vez que eu fui pra uma balada, né? Aí fui no embalo dos amigos, né? Ah, vamos sair, vamos sair. Nunca tinha ficado dormir fora. Saí quando deu meia-noite, eu preocupado. Eu sabia que meu pai estava me esperando. Aí deu uma hora, eu cheguei em casa às 6 horas da manhã. Cheguei em casa daquele jeito, na pontinha do pé, abri a porta, meu pai sentado no sofá, olhando para a porta. Falei, nossa, me lasquei. Aí minha mãe perguntou onde que eu tava, né? Falei, saí com os colegas, a gente foi para uma festa, foi para uma balada, né? Na época não é que nem é hoje, né? Mas não deixava de ser uma balada, né? Aí eu falei, não, já estava até preparado já. Ele falou assim, na próxima vez você avisa. Aí entrou pro quarto, foi dormir. Aí eu, se soubesse que era fácil assim, eu tinha feito antes. É brincadeira, mas assim, eu nunca fui de dar muito trabalho não, né? Mas depois, na idade dos 15, 16, aí é uma idade que é mais complicada. Você começa a descobrir as coisas do mundo, né? E como eu nunca fui ensinado assim, princípios do Evangelho, né? Eu sabia algumas coisas da Bíblia, né? Que eu lia a Bíblia, porque minha mãe era espírita, né? Eu cresci conhecendo esse meio e eles estudam a Bíblia também, né? Eles estudam a Bíblia. Bíblia evangélica? Não, na verdade eles têm um Evangelho segundo o Espiritismo. Tem o Evangelho, que é o Evangelho que a gente tem na Bíblia, só que segundo a doutrina deles, né? Então tem as passagens bíblicas, fala de Jesus, fala dos discípulos de Jesus. Fala de Jesus também? Fala, mas na visão deles, né? Eles não acreditam que Jesus era o Messias, né? Eles acreditam que Jesus era mais um profeta, mais um que declarava e profetizava. Assim, a doutrina deles é essa. Então, minha infância foi basicamente isso. Né? Depois vai crescendo e você vai aprontando mais, né? Mas depois, tudo isso porque eu não tinha entendimento e conhecimento. Né? Nunca ninguém me ensinou, me instruiu. Né? Minha mãe sempre falava, saber o que é certo e errado, todo mundo sabe. Né? Não precisa estar dentro da igreja para saber. Mas, assim, princípios mesmo, alguns minha mãe me ensinou, né? E meu pai também, né? Mas depois eu aprendi mesmo na Bíblia, na palavra. Isso aí. Como que vocês se conheceram? Como que foi esse aí? Esse aí é uma coisa que a gente sempre pergunta pros casais. Nós nos conhecemos, não, foi uma loucura, na verdade, porque eu conheci a irmã do André, também assim, em relação à balada, eu nunca tinha ido na balada, eu aprendi e fui pra balada pela primeira vez, quando eu tinha 18 anos, que o André que me levou. Então, assim, foi tudo muito rápido. Nós nos conhecemos, eu já tava num relacionamento, né? E tava bem abalado o relacionamento, já tava praticamente já separada. E o André, junto com um amigo dele, ia viajar para uma casa de uns parentes dessa pessoa. E aí eu falei, vou junto. Só que sem conhecer ele, nunca nem tinha falado com ele. E aí eu fui viajar, mas foi pra, assim, só pra viajar mesmo, pra sair. A gente foi pra Pouso Alegre. E eu falei, vou junto, aí fui indo com o carro do André, sem conversar com ele, falei que eu ia junto, então a gente não se conversou. Quando chegou lá, no último dia, pra vir embora, eles foram pra uma balada e aí eu fui também. Ele me convidou e eu acabei que indo, foi aonde que a gente teve a oportunidade de se conversar. Foi aonde o André sempre gostou de dançar, eu nunca gostei, eu sempre fui assim, muito caseira, muito de ficar família mesmo porque meus pais nunca tinham deixado eu ir, né? Não tinha essa convivência de ficar em casa de amigas, dormir fora de casa. E foi a primeira vez. Aí lá a gente teve a oportunidade, o André me chamou pra dançar e aí eu dancei com ele. Aí dançou mesmo. Tá vendo, né? Aí foi assim. Aí a gente ficou pela primeira vez, em 3 meses a gente já tava casado, morando junto já. Foi super rápido. Se conhecemos em janeiro, em abril nós fomos morar juntos. Foi tudo muito rápido. Ela já tinha um relacionamento, eu também estava saindo do relacionamento, né? Na verdade, eu estava noivo, eu ia me casar, marcar o casamento, aí quando foi para realmente oficializar o noivado, meu pai sofreu um acidente na época. Aí eu desmarquei, né? Marquei, falou, não tem condição, meu pai sofreu um acidente bem grave, né? Ele perdeu as 2 pernas no acidente, aí eu trabalhava com ele
Foi ele que me ensinou a profissão, trabalhava junto, né? E aí tinha a empresa aberta, tudo, aí eu tive que ajudar a tocar a empresa até ele se recuperar, depois ele não quis mais, aí acabou fechando a empresa. Aí eu fui adiando. Só que nesse meio tempo que eu adiei, a gente acabou terminando o relacionamento, né? Eu já tenho uma filha com ela, né? Fui pai com 18 anos também, bem novo também, 18 anos já tinha uma filha. E depois, né, quando estava terminando esse relacionamento, foi quando aconteceu dessa viagem, né? Aí a gente se conheceu. Aí quando a gente ficou junto mesmo a primeira vez, né, Deus falou comigo. É ela que. Olha que eu nem estava na igreja, nem era convertido, mas sabe quando você sente, você fala assim, não, é essa pessoa que eu quero ter um relacionamento para casar mesmo. É que eu sempre tive o pensamento de ter família. Sempre tive, desde adolescente, né? Pô, um dia eu quero casar, vou ter minha família, né? Porque às vezes tem adolescente hoje que não olha e se fala, não quero casar, não quero ter filho. E eu pensava assim, poxa, e eu conheci um pouco da Bíblia, né? Eu olhava assim as pessoas, o filho de tal fulano, você lê lá, né? Filho do filho, né? Eu falei, pô, daqui uns anos, né? Se eu não deixar filho, eu não vou deixar descendência. Vai acabar, ninguém vai lembrar de mim, ninguém vai saber quem eu fui, né? Eu tinha esse pensamento, né? Eu falei, não, eu quero casar, ter família, ter filho e ensinar meu filho também a pensar desse jeito, né? A gente fala, filho é gasto, filho, a gente olha para trás, né? As famílias tinham 7, 8, 10 filhos. A família do meu pai são 10 irmãos. Então, antigamente era tudo bastante, muita gente, né? Muito primo, muito tio, férias, você tinha muito lugar para ir, eu sempre tive esse pensamento. Né? Foi aí que eu falei, não, quando eu encontrar uma pessoa, eu quero ter família, construir família. Foi quando eu conheci ela. Aí depois que eu conheci ela, que eu me converti. Eu aprontava bastante, eu bebia demais, bebia muito, muito, muito. História de conversão. Já vamos entrando. Bebia muito. Aí quando a gente se conheceu foi desse jeito, foi nessa viagem aí, de lá pra cá vai fazer 21 anos que nós estamos juntos já. 21 anos? 21. Gente. Eu tô mais com ele do que eu fiquei com os meus pais. Porque com meus pais eu fiquei até os 14 anos. Foi morar sozinha? Não, aí eu tive num primeiro relacionamento, eu tive uma filha, né? Hoje ela tem 23, vai fazer 24 anos já. E aí eu fui morar com o pai dela, mas também não nos casamos. E quando ela tinha 3 anos, a gente terminou o relacionamento, foi onde eu conheci o André. E aí, estamos até hoje. Que lindo. Até que a morte nos separe. Isso aí. Como que foi pra você se converter, quando você se converteu, Raquel? Eu se converti quando eu fiquei grávida da Flávia. Quando eu fiquei grávida da Flávia, naquela época, há 23 anos atrás, uma adolescente ficar grávida não é como hoje, porque hoje, assim, tá meio que normal, estão aceitando mais. Naquela época lá, não aceitava, e meus pais, a família do meu pai, eram muito tradicionais. Então, tipo assim, tinha que levar muito nome, então era uma vergonha pra família, um adolescente ficar grávida, né? Aí meu pai não aceitou, logo de início eu já sabia que não ia aceitar, então eu resolvi sair de casa, não foi nem que eles pediram pra eu sair. Eu achei melhor eu sair porque é um pouco geniosa e foi um pouquinho. Eu tô em processo, né? Então, aí foi aonde que foi apresentada a célula pra minha mãe. A minha mãe estava passando por foi uma fase bem difícil para a família inteira, né? Ainda mais eu que tinha resolvido sair de casa. Aí foi aonde que apresentou a célula, minha mãe começou a ir na célula, e aí eu tava grávida e acabei que ficando mais fragilizada também com tudo, né? E aí eu comecei a ir pra célula. Na célula eu me recordo muito bem porque eu aprendi muita coisa na célula. Quem era discipulador da minha mãe era a Selma. Hoje ela não tá mais na igreja que nós hoje frequentamos, né? Que é Cristo Salva. Se eu não me engano, ela tá no Paraná ou Curitiba. Mas assim, desculpa te interromper. Você se converteu já na Cristo Salva nesse primeiro momento? Era a célula da Cristo Salva? Da Cristo Salva. Não. Faz muitos anos. Mas aí fica aquela que eu acabei que indo pra célula.
E foi muito bom, porque na célula eu ia pra comer, porque eu era adolescente, né? E tipo, ainda mais com um bebezinho, então era 2 comendo. Você imagina, adolescente já come bem, né? Imagine 2, né? Mas foi muito bom, porque lá, quando meus pais trabalhavam fora, minha mãe principalmente trabalhava muito, não tinha tempo, não aprendia a fazer as coisas em casa. Na célula eu aprendi a lavar louça, porque a Selma que ensinava, e ela ela foi diagnosticada com um câncer, então ela precisava de uma pessoa para ajudar. E acabou que ela fazia as coisas de comer, me convidava e automaticamente ela me ensinava a lavar uma louça, a lavar uma roupa, a limpar uma casa, porque ela falou que eu já tinha que assumir essa responsabilidade, esse compromisso de ter uma família, porque eu teria que ter uma família, eu já estava já grávida, então ela sempre investia na família. E foi até aí, eu me converti na Cristo Salva, saí por um tempo, quando eu tinha 18 anos, fiquei nesse tempo, 3 anos, aí quando eu tinha 17 para 18 anos, eu acabei que saindo, nem me recordo por qual motivo. Ah, foi por conta, na verdade, que eu queria fazer tudo que eu não podia fazer quando eu era adolescente, que era dormir fora de casa, ir em cinema. Eu fui pro cinema quando eu tinha 18 anos. Tudo eu fiz quando eu conheci o André. Até então eu não saía, não conhecia. Então, e o André não era convertido, gostava muito de balada, de sair. Eu falei, agora acho que é a hora de eu conhecer o que eu não conheço. E foi por isso que eu me afastei da presença, né, de Deus, me afastei da célula, não queria mais saber. Foi aonde que o André depois foi convidado para ir para uma célula. Aí foi assim, foi aos extremos, porque o André começou a ir para frequentar uma célula, ali ia praticamente sozinhos. Aí eu já estava com 21 anos, aí eu acabei ficando grávida do Andrew. E ele ia para a célula e eu não queria ir, porque o Andrew era bebê. E a célula era bem de jovens. E aí era de um casal da igreja, né? Que era recém-casados. E aí eu ficava pensando, não vou não, porque essa criança vai ficar mexendo em tudo. Lá tinha, assim, um monte de bibelô, de bala, de coisas assim, sabe, na estante, assim. E aquilo me incomodava, porque eu chegava, o Andrew mexia nas coisas. Aí eu falava, não vou não, o pessoal serve para esse lugar, porque ele mexe em tudo, ele vai estragar as coisas, eu ficava muito preocupada. Aí quando o André realmente quis ir para a igreja, se firmou, eu que não queria ir mais. Falei para ele que eu não queria aquilo lá, porque estava bom do jeito que estava, mas não estava, né? Mas o inimigo cega, né? A vida da gente, assim, e acabou que depois o André ficou 5 anos indo 5 sozinho. anos sozinho. 5 anos indo sozinho. Era Cristo Salva já ou era outra igreja? Era Cristo Vixe, Salva. então vocês vão nascer na Cristo Salva. Eu me converti ali na Cristo Salva. Estamos Me Que legal. converti, fiz na verdade, quando eu entrei na célula, eu estava no ciclo da célula de aliança, né? Que tem um começo e tem um final, né? E eu já tinha um pouco de conhecimento da Bíblia, né? E eu era bem crítico, assim. Eu bem observador sempre fui, né? E quando eu chegava na célula, eu chegava com um monte de pergunta. Era um monte de pergunta. Então, o líder já vinha preparado, ficava até suando já quando eu começava a perguntar. Porque eu tinha que falar, me mostrar e provar aquilo que ele estava falando, né? E eu sempre assim, né? Quando eu me converti, eu me lembro a primeira vez que eu cheguei num culto da igreja. Comecei para a célula, não tinha ido para a igreja ainda, né? Comecei a ouvir a palavra, né? Aí fui convidado, né? Como todo mundo é convidado, para ir pro culto. Aí eu fui pro culto um dia, fiquei em pé lá no fundão. Aí vem a obreira, né? Uma educação lá, senta na irmã. Não, eu quero sentar não, tá bom aqui. O louvor tocando, tocava um louvor, tocou 2, tocou 3, 4, aí palavra de finanças. Eu falei, ixi, esse negócio vai demorar, né? Aí eu sentei, né? Sentei, ouvi. Aí quando acabou o culto, eu falei, mano, não é possível. Então eu comecei a olhar na igreja, para ver se tinha alguém conhecido lá, né? Que alguém me conhecia, não tinha ninguém que me conhecia. Eu falei, alguém contou na minha vida para os pastores, não é possível. Ele falava tudo que eu tava vendo. Deus estava revelando, na verdade, né? Através da palavra? Através da palavra, tudo aquilo que eu já estava vivendo, né? E aquilo que estava na minha mente, né? No meu coração, e o pastor falando, não, alguém falou. Porque aí, quando tem alguém que te conhece, você fala assim, alguém comentou, né? Mas não tinha ninguém na igreja que me conhecia, ninguém me conhecia na igreja. Eu fui no outro culto, a mesma coisa.
Foi aí que me despertou esse interesse de conhecer mais do Evangelho, porque eu já passei em várias religiões, né? Como eu falei, minha mãe cresceu no Espiritismo, né? E assim, todas as linhas, centro de Umbanda, Quimbanda, né? Mesa Branca, eu conheço todas, né? Onde ela ia, ela levava a gente, né? Mas ela sempre deixou a gente livre, assim, a gente não ia obrigado. Ela levava porque a gente era filho, criança, mas ela nunca obrigou a gente a ir, né? Mas eu cresci vendo tudo isso, aprendi bastante coisa, né? E cada lugar que eu passava, eu olhava e falei, mano, tem coisa que tem fundamento, tem coisas que você olha assim, parece que é de Deus, né? Mas realmente depois que você se converte, você conhece a verdade, você vê que não. E aí eu falei, não, quando me converti, eu falei, não, é aqui mesmo. Deus falou comigo ali e tô lá até hoje. Que legal, gente. Nossa, e aí eu lembro que uma vez uma ministração sua dentro do Wake, você falou sobre esse negócio que você era muito tímido quando você chegou, e aí associando que você não queria sentar, alguma coisa assim. Tem alguma coisa a ver? Tem alguma referência? Na verdade, eu sempre fui muito tímido. Eu sou até hoje, na verdade. Mas assim, quando você vai ficando mais velho, você vai aprendendo a lidar com as coisas do mundo, né? Que é normal, tem gente. Isso vai muito da personalidade, isso é da minha personalidade, né? Que eu sou melancólico e fleumático. Então, quem não sabe de temperamento, né? Vai estudar um pouquinho, que você vai descobrir o seu, né? E eu não sabia disso, eu não conhecia de temperamento. Eu fui conhecer quando entrei para a igreja. Que aí depois você faz a escola de fundamentos, né? Você aprende as bases da Bíblia, né? E na escola de fundamentos fala sobre os temperamentos, né? Aí que eu falei, puxa, eu nunca nem. Aí eu comecei a olhar para mim, para dentro de mim, me conhecer, né? Aí, e olhando para a palavra e deixar Deus trabalhar, né? Que nem eu, uma pessoa tímida, vergonhosa. Tem muita gente que é assim, que nem às vezes pega o microfone e fica tremendo, suando. Eu me lembro a primeira vez que eu ministrei numa célula, nossa, uma suadeira, uma tremedeira. E aí eu olhava quando eu estava no mundão, eu não conhecia Deus, vivia no curso do mundo, eu falei, mas no mundo eu não era assim, por que na igreja eu vou ser assim? Aí eu falei, não aceito isso não. Eu lembro que eu fiz essa oração a primeira vez que eu ministrei numa célula, aí foi nunca mais que ela passou. Então, por quê? Porque eu já tinha uma vida antes, né? Eu já falei assim, pô, no mundo eu dava o meu melhor, né? Vivia, e realmente eu vivia cada dia como se fosse o último dia. Eu não tinha, não pensava no dia de amanhã, eu vivia cada dia como se fosse o último. Essa viagem mesmo, quando foi para me conhecer a Raquel, que eu fui para casa desse parente lá do meu amigo, nós tava conversando assim, sentado, né? Bebendo cerveja, e falava, vamos na casa da minha mãe. Pô, vamos. Falava, só tem um dinheiro. Ó, a gente tinha um dinheiro só de ir, não tinha dinheiro nem de voltar. Fui no carro careca, falei, vamos, vai para lá e voltar. Não, chega lá a gente arruma. Beleza, entrou dentro do carro e fomos embora. Aí a Raquel, não, também vou, entrou todo mundo e a gente foi. Então assim, eu vivia cada dia como se fosse o último mesmo. Aí depois eu me converti, né? Aí tem gente que se converte, aí pensa que conversão é servir a Deus, é aquela coisinha, você não pode isso, você não pode aquilo. Não é que você não pode, é que você vive um estilo de vida diferente. Eu vivia um estilo de vida para o mundo, agora eu vivo um estilo de vida diferente para Deus. Eu posso qualquer coisa, né? Mas é que a Bíblia fala, nem tudo convém a gente fazer. Aí você vai aprendendo, criando maturidade, né? E maturidade é o que eu sempre falo, né? Principalmente quando eu ministro para os adolescentes. Maturidade tem a ver com idade. Tem a ver com aquilo que você aprende, você cria consciência e fala assim, não, eu decido não fazer isso, né? Lógico que quando você tem mais idade, você tem mais experiência. Tem gente que confunde experiência com maturidade, e são coisas bem diferentes, né? E é isso. Fala aí um pouco, senão daqui a pouco eu não falo. Isso porque ele é tímido, tem vergonha, mas quando começa a falar, não para, né? Que nem é interessante, eu sempre falo para a Raquel, né? E na igreja mesmo, as pessoas que têm pouco contato comigo percebem, né? Eu não sou de falar muito, eu sempre fui assim, no mundo era assim. E uma das coisas que me levou a entrar no vício de bebida e droga foi justamente essa, a timidez. Porque quando eu bebi, quando eu usava droga, aí você fica mais livre, assim, você fica mais solto, né? Mas quando eu sempre comento com a Raquel, eu não sou de falar muito, mas quando é para falar da palavra, quando é para pregar, não sei, parece que vira uma chavinha dentro de mim, assim, que se puxar o assunto, aí desenrola. Mas é por isso que Deus me chamou, né? Deus me chamou para ser um pregador da palavra. Amém. Já vou entrar nesse assunto então de chamado. Quando vocês foram chamados pro EIC, como que foi a sua vida, a vida de vocês dentro do ministério, assim? Sua vida ministerial.
Eu vou falar primeiro que teve antes da gente entrar pro Wake, nós fomos consagrados, né? E o pastor Vilela que nos convidou para nos ungir como os diáconos da igreja, porque o André sempre teve o coração de servir. Eu sei que o meu também é de servir, né? Assim, eu sempre prefiro ficar atrás dos bastidores, não gosto muito de ficar em evidência. E aí até eu tinha questionado ele, falei, você tem certeza? O que faz isso? Porque, tipo, eu falei, ai meu Deus. Ele falou, nada, só continua fazendo o que vocês já fazem. Então, começou aí o André sempre serviu, até hoje, até não tanto quanto antes, né? Por conta devido também dessa rotina que nós estamos, né? E começou aí, eu creio que começou aí, o ministério. E primeiro a gente tá, assim, que nem o André tem sempre no coração e no nosso coração, é que a gente vai servir independente do ministério. A gente vai servir porque a gente vai servir porque a gente ama a Deus e é para Deus. Então, dependente de ministério ou não, nós iremos servir. E quando surgiu do Wake, foi quando a igreja estava passando por uma transição de trabalhar sempre com 2 casais nos ministérios. E foi onde nós fomos convidados para ajudar o Marcelo e a Cris, né? E estamos aqui. A gente ia estar como servos, então a gente serve em qualquer ministério que nos colocar, independente também se estiver à frente ou não. Eu ainda prefiro ficar, que nem eu falei para você, ficar nos bastidores, não gosto. Eu vejo assim, eu sou bem tímida e eu também não gosto de ficar em evidência. Para mim é muito difícil me pregar, ministrar na rede de mulheres. Para mim é uma luta. Eu já começo, quando eu sei o meu mês, eu já começo a sofrer antes, muito bem antes, meses antes, já começo a sofrer. E já começo a pedir a direção de Deus, o que Deus me usa, porque na hora eu falo, Senhor, o que eu vou falar? E aí às vezes a gente faz um esboço, chega lá não fala nada daquilo que você fez. Então, é isso. Foi assim que surgiu da gente estar no Wake. Na verdade, assim, antes a gente tinha o projeto da Caverna das Tribos, né? Começou dos jovens, né? Não tinha o Wake, não existia o Wake, o ministério, vamos se dizer assim, né? Que é conhecido assim, né? Dos adolescentes, sempre tem o dos jovens, sempre foi uma coisa só, né? Depois de um tempo, o pastor Eduardo começou a trabalhar uma reunião lá com jovens embaixo, né? Na verdade, tudo começou por causa dele. Ele começou, depois ele foi passando, né? Aí o Marcelo assumiu na época, aí começou com 5, foi crescendo, aí tomou uma proporção, né? Quando eu entrei, quando a gente foi convidado, na verdade, para ajudar no Wake, ainda era lá embaixo, não tinha os cultos que nem a gente tem lá agora, como é hoje feito, né? Era na sala lá embaixo, na verdade era uma reunião informal ali, né? A gente orava, tinha um louvor, era um bate-papo, um orava pelo outro. Não era um ministério. Não era um culto que nem como a gente realiza hoje. E é interessante assim, porque às vezes a pessoa olha assim e fala, eu queria servir em tal lugar, né? Mas tudo tem uma trajetória, tudo tem um processo, né? Como a Raquel falou, né? Eu comecei sempre servindo, sempre ajudando, servindo onde precisava, né? É porque para alcançar algumas coisas que... Na verdade, eu nunca tive esse desejo, eu quero ser tal. Não, eu estava lá para fazer o que precisasse. Precisar disso, estou lá, lavar banheiro, vamos lá lavar o banheiro. Tem que arrumar o telhado, sobe lá, vamos arrumar o telhado. Para mim, servir é servir, independente do que você faz. E tudo isso é uma preparação para o que Deus quer fazer, né? Às vezes você não vai ser uma pessoa que vai ser vista como um destaque, uma pessoa que tem posso dizer assim, um cargo. Tem gente que acha assim que é um cargo, né? Ou uma posição de visibilidade. Às vezes você vai servir de uma maneira que Deus vai te usar. Não quer dizer que você que não vai ser visível é menos importante daquele que é visível, né? Cada um... É o que a Bíblia fala, é o corpo, né? Imagina se a mão quisesse ser o pé e o pé quisesse ser a orelha. Aí era uma bagunça, né? Então cada um na sua função, né? Cada um naquilo que Deus chamou. É o que a Bíblia fala, que Deus lhe chama e dá capacidade para o ministério que ele te chamou, ele te capacita para aquilo. Então, eu tive a convicção, por exemplo, um ano de convertido, num culto, Deus falou comigo que estava me levantando como pregador. E eu nunca falei isso para ninguém, eu guardei tudo lá para mim. Mas isso foi se cumprir na minha vida 10 anos depois. 10 anos depois. Então, tudo é um processo, né?
Imagina eu lá, acabar de me converter, conhecia pouco da Bíblia. Como que eu vou pregar lá que você não tinha um mínimo de conhecimento da Bíblia, da palavra? Então foi um processo, né? Aprender a ler, a buscar, a orar, a intimidade com Deus, tudo vai no processo. É isso aí. Então, gente, aproveitando que vocês estavam falando sobre essa visão desse chamado, do nosso Wake, o que vocês imaginam agora pro Wake nesse novo ano, nesse novo tempo, daqui pra frente? O que vocês querem tocar na vida dos adolescentes? O que Deus está falando pra nós mesmo? Olha, na verdade, desde o ano passado, a gente teve vários altos e baixos, e como todo mundo tem, né? Inclusive um dos líderes saindo, né? A gente teve que reformular tudo, né? Algo que Deus tem colocado no meu coração assim, né? Que é mostrar para os adolescentes como viver nesse mundo do jeito que eu aprendi a viver, né? Como eu te falei, né? Eu sempre vivi cada dia como se fosse o último. E para Deus, eu creio que a gente tem que fazer do mesmo jeito. A gente não sabe o dia de amanhã. A Bíblia fala isso, né? Fala assim, por que você está tão preocupado com amanhã? Você não sabe o que vai acontecer? A gente não sabe, né? Mas a visão que eu tenho é deles enxergarem e aproveitar cada oportunidade que tiverem, não só de estar na presença de Deus, né, mas de aquilo que eles têm aprendido e que a gente tem tentado, né, fazer com que eles tenham essa experiência com Deus, né, que eles vivam isso fora da igreja, que é o mais difícil. Dentro da igreja é fácil, é tranquilo, você ora, você sente a presença de Deus, você está envolvido num ambiente ali protegido, né, o negócio é fora, porque tem gente que às vezes é levado pelos outros. Eu falo porque quando eu era adolescente era assim, né? Tem gente que, eu quero, é aquela velha história, né? Eu quero estar no grupinho, né? Eu quero estar ali. Para estar no grupo sem fazer o que o grupo faz. Então, se o cara mente, você acaba mentindo sem querer mentir, porque o cara tá ali, você quer participar. E a minha visão hoje do que eu tenho pro Wake é essa, né? De fazer eles olharem para a vida cristã, né? Não como um peso, porque tem gente que fala, né? Tem que ali olhar, na igreja não pode isso, não pode aquilo. Não é que na igreja não pode. Você escolhe viver aquele estilo de vida ou não. Ninguém é obrigado. E, assim, e mostrar que escolher esse estilo de vida vale a pena. Eu falo por experiência porque eu vivi os dois lados, né? Vivi o lado, experimentei muita coisa do mundo, que tem coisa que eu olho para trás aí eu falo assim, puxa, poderia ter evitado isso. Se eu tivesse conhecimento que eu tenho hoje, né? Mas também, se eu não tivesse passado por aquilo, eu também não ia ter as experiências que eu tive hoje. Então, eu creio que Deus não foi me apresentado tarde, né? Deus me escolheu, o chamado que Ele tinha para mim, né? Permitiu com que eu tivesse todas essas experiências para que eu pudesse realmente falar daquilo que eu vivi, né? Porque não tem como eu falar daquilo que eu não conheço, eu falo daquilo que eu experimentei. Eu poderia ter evitado muita coisa, né? Por isso que a gente fala para o adolescente, olha, vai por esse caminho. Mas eu quero. Você pode ir, mas você vai colher as consequências. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Sim. E eu, assim, eu vejo também os adolescentes como uma oportunidade que eu não tive, né? Assim, na minha adolescência, não tive a oportunidade de estar conhecendo a Deus, por mais eu conheci da forma que eu conheci, mas assim, foi até da maneira como fala assim, ou vai pelo amor ou vai pela dor. Então eu acabei indo pela dor, mas eu creio que essa geração de adolescente vai estar saindo vai estar saindo com uma cabeça mais ampla, sabe, do que é viver no mundo, do que é viver o evangelho, porque falar que é cristão, qualquer um fala, agora você seguir os princípios cristãos, sei que não é fácil, mas eu sei que é possível. E eu vejo que os adolescentes eles têm um privilégio dessa geração tá podendo ver e ouvir a palavra e ver até os milagres que Deus tem fazia antes, continua fazendo e vai fazer através da vida deles. E assim, o que eu vivi, a experiência que eu tive na minha adolescência até chegar onde eu cheguei hoje, eu creio que Deus também permitiu, assim como o André falou, eu creio que Deus permitiu para que nós possamos ensinar a eles que tem outro caminho, que o caminho com Deus vale a pena, então vale esperar, vale assim fazer aquilo realmente o que Deus chamou ele para fazer, porque eu creio que tem muitos adolescentes na igreja que Deus vai usar para curar, vai levantar como pastores, vai levantar como
presbítero, evangelista, né? Tem bastante evangelista, eu já vejo, já consigo ver, então eu creio que eles vão estar saindo assim para uma fase mais madura em relação ao que é realmente o evangelho, ao que é viver o evangelho, não viver só como um cristão, mas viver realmente a palavra de Deus. Sim, realmente. Nossa geração é muito isso, né? É muito imediatista, é muito pra já. E acaba esquecendo de que realmente precisa viver o evangelho. É real isso. Isso aí. O que mais você quer saber? Deixa eu pensar. Agora eu vou pensar, o que um adolescente do Wake quer saber dos nossos líderes? Enfim, vocês falaram sobre o que Deus está fazendo e que Deus vai fazer ainda no Wake, né, através... Enfim, Meu Deus, tem engasgado. Vamos mudar então. Qual que é o hobby de vocês? O livro que vocês estão lendo agora? Livro que eu tô lendo é a Bíblia, é difícil eu não livro. Eu até começo, mas o problema é a correria. Não é a desculpa, né? Porque a gente faz nosso tempo, mas a que a gente eu tenho focado agora no que a gente falou no princípio aí, né? Tá na reforma, tudo, então. O hobby hoje que eu tenho hoje é andar de moto. Eu comecei a andar de moto faz pouco tempo. Na verdade, eu sempre gostei muito de carro, mas aí eu de um tempo pra cá comecei a andar de moto, gostei, né? Andar de moto de verdade, moto grande, né? Eu sempre tive moto, né? A Raquel sempre gostou de moto, sempre andou de moto, né? Mas o hobby hoje que eu tenho é andar de moto, né? E voltar a trabalhar, porque isso não tem nem como fugir. E assim, eu ainda. Meu hobby também, eu gosto muito mais do que o André de andar de moto. Agora eu gosto mais do que ela. Ah, não sei. Mas assim, não tenho focado em nenhum hobby, porque eu estou muito determinada a concluir logo esse projeto, porque esse projeto muda muito a nossa vida profissional, familiar, está mudando tudo. Vai ser. Então eu creio que essa palavra até, né, que foi ministrada para nossa igreja, que é um tempo de mudança. Eu creio que Deus já está fazendo a mudança já na nossa vida profissional, ministerial, familiar, eu já tenho vivido isso. Então eu tô focada nisso. Então não tô assim saindo muito para hobby, para lazer, não tô tendo esse tempo, né? Por mais que a gente que faça o nosso tempo, mas eu tô bem focada nisso. E aí você perguntou de livros, além da Bíblia, eu estou estudando para o projeto que para ser concluído. Então estou estudando mais, lendo sobre pets, tudo relacionado a pet. Isso aí. Vocês comentaram que estão lendo a Bíblia. E qual é o livro da Bíblia que vocês estão lendo agora? Eu tô seguindo a leitura da nossa igreja, né? Tem um plano de leitura da igreja, né? Todo dia eu sigo, às vezes eu até passo, né? Falando, não vou esperar, né? Porque aí você começa a ler um capítulo, né? Aí fica interessante, você já quer continuar. Quem gosta de ler. Na verdade, eu nunca gostei muito de ler, eu sempre fui muito estudioso, mas gostar de ler, ler é um hábito, né? Tem que se esforçar, né? Eu me lembro quando me converti, quando eu vi as pregações, aí, Abraão, pai de Isaac, eu olhava o pastor e falava, mano, quem que é esses caras, mano? Eu não conhecia, né? Não sabia quem era. Aí chegava em casa, o pastor pregava, eu marcava os versículos, chegava em casa e ia ler tudinho. Aí eu falava, se ele tá falando que é o que tá lá mesmo, né? E foi assim, eu nunca tive o hábito de ler, mas eu me esforço bastante. Eu tenho uma estante com vários livros lá. Alguns eu comecei para o meio do caminho, né? Porque é que nem eu te falei, quando eu começo uma coisa eu dou determinado, mas quando tem algo, eu falo, não, agora a gente precisa fazer isso, então eu foco naquilo. Tem coisa, homem tem essa dificuldade, né? Quando foca numa coisa é numa coisa, né? Aqui é mulher, faz uma coisa, faz outra. Eu não consigo, Eu foco numa coisa, é só aquilo. Então, a parte de leitura eu estou lendo, a gente está em crônicas, né? E eu estou seguindo o plano de leitura que a gente está lendo aí. Meditando bastante. Inclusive, eu estava lendo hoje, né? E olhando assim, algo que Deus falou comigo. Falou assim, eu lendo a leitura, né? A gente olha a história dos reis, né?
esse foi segundo o coração de Deus, fez a vontade de Deus. Aí depois vem esse aqui se desviou dos caminhos de Deus, né? E a gente vê o juízo de Deus, tudo naquilo que você está lendo ali, né? Quando você segue os princípios da Bíblia, quando você segue aquilo que Deus te mostrou, ó, você tem que caminhar por aqui. Os reis caminhavam por ali, eles eram abençoados. Agora, os que desviaram por esse caminho, não é que Deus é um Deus mau, é a justiça, né? Você fala assim, Deus estabeleceu os princípios, você tem que seguir isso aqui. Você não é obrigado. Se quiser fazer outra coisa, você faz, mas você vai colher a consequência daquilo. E hoje é isso que eu tento ensinar para os jovens, né? Ninguém é obrigado a ouvir o que a gente fala e seguir o que a gente fala. A gente fala o que a Bíblia ensina e as experiências que a gente tem de vida, aquilo que Deus permitiu a gente passar. Mas se a gente está indicando o caminho como a Bíblia indica também, lógico que você vai ter mais facilidade de falar, não, peraí, eu vou ouvir aqui. Por mais que o desejo seja fazer outro. Porque é aquela história, né? Quando sua mãe fala, filho, vai fazer isso. Aí você, não, mas eu não quero. Mas sua mãe está pedindo para você fazer é porque ela sabe que lá vai ser bom. Às vezes a gente não tem aquela visão no momento. Eu lembro quando minha mãe falava assim, eu falava, eu quero trabalhar para ter meu dinheiro, comprar minhas coisas, que eu ia pedir para minha mãe, nunca tinha, né? Não tenho, não dá, tem que pagar as contas. E minha família nunca teve um bom relacionamento assim de unidades dentro de casa, nunca foi assim. Aí ela falava assim, meu filho, vai estudar, vai trabalhar, vai brincar. Quando você começar a trabalhar, homem, vai o resto da vida, é verdade. O homem, quando começa a trabalhar, se ele quiser ter uma família, ele vai ter que trabalhar. Se ele quiser ter o carro dele, ele vai ter que trabalhar. Tem que pagar aluguel, tem que pagar água, pagar luz. O cara trabalha o resto da vida. Eu olho para trás e assim, nossa, na época minha mãe falava isso, eu não entendia. Hoje eu entendo. Eu falava, puxa, saudade, na época eu ficava na rua soltando pico, jogando bola, não tinha nada para fazer, não tinha preocupação, não tinha conta para pagar, não tinha água, não tinha luz, chegava lá, a comida estava lá, comia, dormia, ia jogar bola no outro dia, para a escola, fazer a mesma coisa. Não, tudo é fase, né? Tudo é etapa. Então a gente ouvir os conselhos que as pessoas dão, né? Independente de quem seja, não fala de só pai e mãe não, né? Às vezes as pessoas que Deus coloca no nosso caminho, Deus vai colocar pessoas no nosso caminho, né? E às vezes a gente não dá tanta importância aqui que ela fala, não sabe, e a gente olhando para a Bíblia, lendo o livro de Crônicas, a gente vê, né? A última leitura que eu estava fazendo, né? Inclusive foi o que o pastor ministrou no culto, né? O rei Josafá foi um homem que estava seguindo os princípios de Deus e os exércitos inimigos queriam entrar, atacar a cidade, e ele não ia conseguir. Com aquele exército que era muito maior, né? Ele vai buscar Deus, né? E no desespero, todo mundo for orar, for buscar, depois se levanta um profeta lá e dá uma palavra, né? Alguém que as pessoas podiam olhar assim, mas não era nem um Elias, né? Um profeta tão conhecido, não era um profeta, né? Deus usa quem ele quer na hora que ele quer, né? Sim. Gente, licença aqui. Eu tava ali prestando atenção na conversa de vocês. Eu tenho duas perguntas para fazer para vocês. O André falou de conselhos, né? Que a gente tem que sempre, aprender com... E vocês, querendo ou não, vocês são uma referência pra gente adolescente. E vocês, qual que é uma necessidade que vocês acham que a gente adolescente precisa ter? Uma necessidade, assim, muito grande para se aproximar de Deus. E vocês no nosso lugar, como vocês lidariam, na questão da escola, na igreja, na nossa vida íntima com Deus? É isso aí. Na adolescência, olha, eu não tive o privilégio de conhecer Jesus nessa época, né? Mas eu falo pelo o que eu vivi no mundo e depois o que eu conheci de Deus, né? Pra gente que nem na escola, você tem que ter iniciativa e postura mesmo, porque não é fácil. O evangelho é contra a mão do mundo. Na escola, você fica com quem? Fica com o outro, tô gostando de fulano, xinga, não respeita o professor. Na minha época, o aluno respeitava o professor. Hoje você não vê isso. Hoje o aluno não respeita o professor. Não respeita, na verdade, os jovens de hoje não respeitam a autoridade. Então, eu vejo a dificuldade hoje justamente nesse sentido, que não respeita a autoridade, sendo pai, mãe, professor. Você não consegue fazer isso com o professor, imagina no trabalho.
tiver um chefe que vai mandar aqui, um chefe, por isso que é chefe, é o que manda, né? Ele vai falar, faz isso, não vou fazer, você vai fazer isso, vai ser mandado embora. Então, essa dificuldade que eu vejo hoje na escola, na postura, é realmente a intimidade com Deus que vai ajudar, né? Vai ajudar se você permanecer, porque a vontade vem, você não vai estar anestesiado do mundo, o desejo vai vir, mas você fala, não, eu vou decidir buscar a Deus e seguir aquilo que Deus fala, porque tentado a gente é o tempo inteiro, né? Esse dia eu estava conversando com um jovem, né, sobre relacionamento mesmo, né, e falando para ele, falei, cara, você pensa que hoje, eu sou casado com a Raquel, 21 anos que a gente está junto, falei, você acha que a gente não é tentado pelo mundo? Falei, você acha que mulher não dá em cima de mim? Não, mas eu tenho uma postura, eu sou casado, eu tenho minha esposa, e assim, agora você dá conversinha, igual o diabo achou uma brechinha, cai matando, né? Sim. É isso aí, agora fala a Raquel. Eu precisava rever a pergunta. É um conselho que você dá para nossa Conselho. geração. Isso. Um conselho? O conselho que eu dou é ouvir realmente, né, os pais, os seus líderes, porque quando é dado um conselho, o conselho dá assim, porque às vezes vê algo que a pessoa não está vendo no momento, né? Às vezes aquilo que ela está vivendo, ela não está vendo, não está conseguindo ver com outra visão, tem uma outra visão do que ela está passando. Então e ter reverência. É que nem o André estava falando, né? Eu não sei quando e por que isso se perdeu, porque eu me lembro que na época da minha adolescência, quando a gente ia falar com uma pessoa mais velha, tipo, os avós, a gente chegava e falava assim, benção avó. Hoje não é mais isso, eu não sei por que e como se perdeu isso. Então vejo que nem o André tá falando, não tem mais respeito, né? E Pai fala senhor, né? Mãe, senhor, Esse senhora, se sistema- falasse você, era motivo de bater, os pais bater hoje, nem pode bater, porque até não só adolescentes, mas até crianças, você bater, se você me bater, eu vou chamar, sei lá, a polícia, vai, sabe, tipo, alguma coisa assim, né, nesse sentido. E assim, e o que eu vejo em relação a isso, a conselho, é quando você vai pedir um conselho é porque você quer ouvir e ver aquilo que você não está conseguindo enxergar no momento. Então, eu creio que você vai pedir um conselho, mas também você tem que orar a Deus, porque nem tudo, a gente que nem nós, assim, eu falo por experiência. Nós já passamos por vários processos na nossa vida que a gente precisou de um conselho. Então, a gente foi pedir orientação. E a gente tem o pastor Eduardo, o pastor Vilela na igreja, assim, então, quando eu ficava meio assim, André, acho que ainda não fiquei em paz com a direção, porque a gente que escolhe a decisão, você vai pedir o conselho, mas... deixa eu só falar, eu acho bem interessante esse cara estava falando, por quê? Porque conselho não quer dizer, eu vou fazer porque ele mandou, não, é um conselho, a decisão é sua. Você que escolhe a sua vida, não é eu chegar e falar assim, Marielle, faz isso que isso aqui vai dar certo. Aí você faz, dá certo, beleza. Aí depois você faz a outra coisa, dá errado. Você vai vir cobrar de quem? De mim. Então, conselho é algo que eu aprendi, assim, que às vezes as pessoas confundem. Então, conselho não é que você tem que seguir aquilo, você tem que seguir aquilo que Deus manda você fazer. A gente busca conselho para a gente ter exatamente isso que ela falou, outra visão de outro lado, algo enxergando que a gente não enxerga. Porque às vezes quem está de fora enxerga aquilo que a gente não está enxergando. Pode continuar cortando. E agora você já terminou, né? Você concluiu já. Então, o conselho que você daria é reverência. Reverência. É interessante esse negócio de reverência. Que hoje eu vejo bastante isso nos adolescentes, né? Falta de reverência não é só com os mais velhos, não, é com Deus também, né? Eu falei em casa, num dia, e eu sempre converso assim de boa com todo mundo, normal. O Andrew, converso com meu filho, né? Já adolescente, né? Ele vem falar, eu converso com ele, aí um dia ele veio falar comigo, aí, mano, eu falei, mano, eu sou seu pai, que negócio de mano, mano. Mano. Então, você vê, uma coisa brincadeira, né? Mas você vê, se eu falasse isso pro meu pai, eram 5 dedos assim, ó. Assim. E com Deus hoje eu também vejo isso, a falta de reverência com Deus. Tem gente lá, o culto, vai no culto, pula, dança, mas falta de reverência mesmo com a presença de Deus, às vezes até no culto. A pessoa às vezes está no culto, lá no celular, respondendo mensagem.
Normal, porque no mundo é normal. Tá no celular o tempo inteiro, você vai para um culto. Para prestar porque um culto é para prestar para Deus. Pô, aí tá lá no louvor, lá o cara vai e pega o celular e fica mandando mensagem. Falta de reverência, né? E na verdade, não é com a gente ali, é com Deus. Com É a Deus. vida dela, Porque a ela pessoa tá com ali, Deus, né? já é um pouco tempo que a gente tá num culto, né? Seja lá, 1 hora, 2 horas que a gente fica lá. Você tem o resto da semana inteira ali. Aí essas 2 horas a pessoa não consegue deixar aquele tempo separado por aquilo. Né? Aí quando não é o celular, é o amigo do lado, né? Conversa paralela, né? Que tira a sua atenção, né? Aí vai perdendo o foco. Às vezes tem algo que Deus quer falar lá. Deus está falando com ela, aí chamou do lado, aí perde aquilo que Deus está falando, né? Reverência em todos os sentidos, né? Não só de pai e mãe em casa, na igreja com Deus, no trabalho. Interessante que, se eu estava conversando, fui cortar o cabelo, né? E conversando com o rapaz que corta lá meu cabelo, ele falou, cara, precisamos arrumar um outro profissional aí, né? Que o rapaz estava com ele, saiu, foi embora do Brasil e tal. E ele falou, cara, eu chamei uns caras para fazer umas entrevistas aí. Os caras não sabem nem conversar. O cara, pô, chegando, falou assim, ó, então, manda seu currículo para mim. Eu falei, então, chefe, aí, é isso aí, ó. Pô, o cara tá fazendo uma entrevista de emprego, chama um cara de chefe, assim, a gente vê, né, reverência, pô, é o seu chefe, né? Se você fosse contratado, você ia trabalhar para ele, né? Não sabe nem se posicionar em todos os sentidos, eu falo, né, na sociedade hoje. Falta de reverência em tudo, né? De conhecer reconhecer as autoridades, né? E se você não reconhece no natural, né, imagina sem ver Deus, que a gente não consegue ver. Mas eu acho interessante isso quando ela tá falando de a pessoa não saber se expressar e nem falar. Eu creio que é porque é uma geração que ela fica muito conectada. Não tem muito, assim, contato igual antes, assim, a pessoa fala, tipo, frente a frente, até mesmo na escola. Antes, quando, na minha adolescência, você ia fazer, tipo, um trabalho, você ia direto na biblioteca, então te forçava a você estudar, a ler. Hoje é tudo muito mais, que nem você falou, né? Ctrl-C, Ctrl-V. E é tudo assim, pra já. Então ela nem pensa às vezes pra falar, que nem o que ele falou, mandou lá uma mensagem, nem sei como, né? Mas sei lá, se fosse pelas redes sociais, mandou, e aí, meu currículo é esse. Às vezes não sabem fazer um currículo. Porque perdeu esse contato de como fazer, de se preparar, de falar. Porque perdeu esse contato, tá tudo muito online. Às vezes a pessoa não sabe nem escrever. Teve esses dias, uma pessoa também, tava procurando um profissional. E eu mandei mensagem, começou a me mandar mensagem, tudo abreviado. Eu não conseguia formar uma frase, porque eu não estava entendendo nada. Tudo abreviado, porque só fala assim, escreve assim, através, né, das redes sociais, e acaba que eu não sabendo formar uma frase, não sabendo nem escrever, não sabe. Então, eu fiquei, assim, admirada. Então, o conselho que eu dou, assim, para os adolescentes é foco. Estude. E estuda. Não estuda assim para você querer um trabalho, uma profissão que dê dinheiro. Faça aquilo que te dê prazer, porque daí você vai fazer bem feito e vai fazer com qualidade, porque dinheiro vai ser a consequência do seu trabalho. Vai vir. E Deus vai honrar. E sim. Gente, mais uma pergunta aqui. Manda lá, João. Manda aí. Tipo assim, vocês, hoje eu tenho 15 anos, se vocês vocês pudessem voltar aos seus 15 anos, o que vocês fariam diferente do que vocês fez? Eu quero falar primeiro, eu faria tudo. Falar. Eu faria tudo diferente. Se eu tivesse a oportunidade de ter 15 anos hoje, não só porque eu falo porque tá dentro de uma igreja, não por conta disso, mas eu faria tudo diferente. Sabe, eu me prepararia para ter, assim, uma profissão. Não que eu hoje não me preparo, que eu não gosto do que eu faço, porque eu amo o que eu faço. Mas faria diferente. Primeiro que eu não me arrependo de ter tido a Flávia, né, minha filha, porque hoje também meu braço direito e esquerdo me ajuda demais, mas eu não teria um filho assim, eu esperaria no tempo, sabe? Porque passei por um processo doloroso, porque que nem eu falei pra você, se você não vai pelo amor, você vai pela dor. Mas o filho é dor? Não que seja um filho é dor nem peso, mas na hora errada, no momento errado, acaba aqui gerando muitas frustrações, dores e adiando. Porque que nem hoje,
Se tiver que... Eu não concluí uma faculdade. Também não era assim, o meu desejo, mas hoje eu já tenho vontade. Mas aí tem dois adolescentes, né? Um jovem e um adolescente. Aí você vai pensar em quem? Primeiro nos filhos. E você acaba adiando a sua vida, aquilo que você gostaria de fazer, porque você primeiro pensa neles, para que eles possam ter uma vida melhor, uma vida de qualidade melhor, um futuro, para não passar aquilo que você passou. Então acaba que renunciando o que eu poderia ter feito. Então eu faria tudo diferente. Primeiro que eu esperaria no tempo para construir uma família, mas eu creio que nem nós falamos, se aconteceu da forma que aconteceu, foi porque Deus permitiu também, mas eu paguei um preço, né? E então eu faria diferente. Eu não teria ter construído uma família tão cedo, né? Numa adolescência. E me prepararia, porque agora é uma geração muito avançada em relação à tecnologia e tudo mais, né? Então me prepararia, porque eu creio que os melhores só vai alcançar aquilo que realmente quer se ele estiver bem preparado. Então eu faria nesse sentido, eu faria diferente. Pensaria antes de fazer, não saia fazendo as coisas por impulso, porque que nem eu saí da casa dos meus pais com 14 para 15 anos, foi assim de impulso. Ai, vou sair porque eu não quero ficar meu pai falando na minha cabeça. Ai, porque você engravidou, porque isso, porque aquilo. Foi um pouco por orgulho, que eu também não queria, tipo, ouvir. E aí eu paguei um preço, né? Assim, tipo, sofri em relação a renúncias das coisas que eu gostaria de fazer e não poderia fazer. Tanto que, assim, eu fui conhecer, não me arrependo de ter conhecido, porque é uma coisa também que, graças a Deus, eu sempre fui muito família, então eu não gostava de balada, essas coisas. Eu vi isso, mas é uma coisa que, tipo assim, eu só passei. Graças a Deus não permaneci e não fiquei. Por mais que eu fui aprender assim, eu fui viver isso quando eu já era jovem, já casada, né? Assim, a gente não casou logo de imediato, mas foi nessa fase. Então eu faria tudo diferente. Hoje, primeiro Tá que... bom, deixa eu falar, já falou Não, demais. agora você fala muito. Você fala Brincadeira, demais. pode falar. Mas assim, eu vejo hoje que nem os adolescentes E têm... é porque ela é tímida, né? Fala que, tipo assim, tem esse privilégio porque eu creio que vocês podem estar nos melhores lugares, nos melhores empregos, sabe? Não falo só em relação a ganhar dinheiro, essas coisas, mas vocês podem ser os melhores. Porque eu creio que vocês têm ouvido a palavra de Deus e é Deus que vai estar colocando, né, dando oportunidade para estar nos lugares que vocês gostariam de estar e que Deus também está naquilo que no propósito, no foco, no projeto que vocês quiserem alcançar. Então, eu vejo bem isso. Agora pode falar. Cara, João, eu já fiz essa pergunta um monte de vezes pra mim mesmo, assim, né? Se eu pudesse voltar no tempo, né, o que eu mudaria? Tem coisa que a gente fala, eu mudaria isso, eu mudaria aquilo, né? Mas ao mesmo tempo, eu olho e falo assim, puxa, mas se eu mudasse isso, coisas que a gente faz errado, a gente quer mudar. As boas a gente não quer mudar, né? Mas tudo aquilo que eu vivi atrás me fez me tornar quem eu sou hoje, né? Então eu não mudaria nada. Por mais que eu quisesse falar assim, puxa, se eu tivesse tomado essa decisão, mas aquela decisão que se eu tivesse tomado diferente, poderia mudar o meu futuro. É interessante, fácil da gente entender, né? Eu não assisti ainda, mas não lançou o filme novo do Flash, né? Ele volta ao passado porque ele quer mudar a história dele, né? E eu só vi o trailer, né? Que aí o Batman lá fala pra ele, né? Mas você sabe que uma decisão que você vai mudar lá atrás vai refletir tudo no seu futuro. E isso é uma realidade, né? Às vezes tem coisas que a gente toma, algumas decisões que a gente tomou que a gente não gostaria de ter tomado. Mas foram essas decisões que fez você se tornar quem você é hoje. Então eu não mudaria. Porque senão iria faltar algo em mim hoje. Eu enxergo desse jeito, né? O que eu vivi lá atrás sendo de bom ou ruim, se eu mudasse, se eu transformasse, se eu fizesse diferente,
poderia fazer falta hoje, no que Deus tem para mim hoje. Hoje, na verdade, eu sempre pensei assim, né? Porque tem a coisa que fala assim, nossa, fiz isso, pô, devia ter feito daquele jeito. Você teve a oportunidade. Você teve a escolha de fazer aquilo ou não. Você decidiu. Às vezes foi por impulso, como a Raquel falou, às vezes foi falta de experiência, ou às vezes foi falta de ouvir um conselho. Às vezes a gente ouve um conselho, não sabe de nada, principalmente pai e mãe, não sabe de nada não. Na época deles era assim, agora é diferente. Não muda nada, porque na época meu pai falava, eu falava a mesma coisa. Hoje eu falo pro meu filho, ele não fala, mas ele pensa a mesma coisa. Na época dele era assim, agora é diferente. Na época dos filhos, o meu filho vai ser do mesmo jeito. Ele vai falar para eles, falar, não, mas na sua época assim, agora é diferente. E sempre vai ser assim. Que as coisas vão mudando. Mas a gente olha no decorrer da Bíblia, as gerações que foram passando, né? Foram aprendendo com aquilo que foram vindo do passado, né? E as decisões deles que fizeram mudar o futuro deles. Então eu não mudaria. Se eu mudasse... Ver, né? Tipo assim, é uma pergunta, mas que tipo, tem o sentido dele e tem o meu, né? É que nem conselho, né? Que nem a gente estava voltando a falar de conselho, a pessoa pede um conselho e aí ela que vai tomar a decisão dela, né? Então, assim, dois pensamentos diferentes. Acho que é por isso que Deus sempre une, quando vai unir um casal, você pode ver, os casais são tudo são tudo a personalidade bem diferente um do outro, né? Porque cada um tem uma visão, né? E aí os dois se completam. Porque o André já pensa assim, eu já penso de outra forma, né? Então, aí a pessoa que... pra você ver como é que é interessante. Ó. Se eu mudasse, falasse que nem eu conheci a bebida muito cedo, por causa do meu pai. Meu pai foi alcoólatra a vida inteira. Hoje, graças a Deus, ele parou de beber. E graças a Deus, porque ele viu isso na minha vida, ele decidiu, não, eu também vou parar. Mas o que me levou a conhecer a Raquel foi justamente a bebida. Imagina se eu tivesse parado e falar, não, eu não beberia. Aí, por isso que eu falo, né? Eu não mudaria nada. Eu poderia não ter conhecido ela. Porque não levaria aquele momento da gente se encontrar. Né? Então, por isso que eu não mudaria. Foi uma coisa ruim na minha vida? Foi, mas eu tiro as experiências boas. Muita coisa que aconteceu, não pelo fato do vício, mas pessoas que eu conheci, né? Que me levaram a conhecer por causa disso. Então, nesse sentido que eu falo, a gente às vezes pensa só um lado, eu mudaria isso. Você só muda as coisas ruins, as coisas boas você não quer mudar. Você não vai querer mudar as boas, você quer mudar as ruins. Mas as coisas ruins foi o que levou você a estar onde você está hoje. Por isso que eu falei dessa forma, que eu penso assim. Legal, porque pra mim também foi até uma coisa refletir também, né? Será que agora eu fico pensando, será que eu mudaria então? Porque a gente vai dar um flash, eu vou lá mudar meu passado, mas uma mudança que você faz, você reflete no seu futuro, não tem como. Não tem como, qualquer coisa que você mude. É por isso que a gente tem que buscar a decisão na hora certa, no momento certo. Falar, não, é isso e somente as decisões importantes na vida. A gente, tem as decisões que a gente toma no dia a dia, né, que você fala, será que vai chover? Vou levar guarda-chuva. Aí a gente vai falar coisa besta, né? Mas agora, uma decisão do emprego, no relacionamento, de amizade, são coisas que vão influenciar, de repente, uma decisão que você toma no restante toda a sua vida. Inteiro da sua vida. Principalmente trabalho, relacionamento que influencia. Porque às vezes a pessoa, não, ninguém me influencia. Toda pessoa influencia a outra. Não tem como você falar, não, ninguém me influencia. É aquele ditado, né? Na verdade não é ditado, é ter um estudo, né? Que você é parecido com as 5 pessoas que você tem mais convivência. Você é parecido. Não quer dizer que você vai ser igual, mas você vai pegando características dela. E isso é científico, não é nem bíblico, não, é científico. E uma pessoa influencia a outra. Ou você vai influenciar ela ou ela vai te influenciar. Né? Aí vai depender da sua personalidade, né? Do seu conhecimento, não só fala só de Deus, mas de ter convicção dos seus princípios, independente de você ser cristão ou não, você vai influenciar de alguma maneira. Falando sobre influência, eu queria saber como nós adolescentes lidamos com influência, com comparação. Essa é uma fase muito cheia de desafios. E o que vocês falam pra gente? Relacionado à influência, à comparação. Quer falar primeiro? Você quer falar? Eu vejo assim que
vocês têm que ser influenciadores, não deixar ser influenciado. Então, é difícil? É. Mas eu creio que vocês conseguem, que nem o André falou, né? Você vai influenciar, se você estiver cheio da presença de Deus, você acaba sendo influenciar outra pessoa a fazer aquilo que você está fazendo. Né? Se você estiver fazendo algo bom ou ruim, você vai estar sendo influenciado, você vai influenciar. Então é buscar em Deus. Quanto mais você estiver perto da presença de Deus, é Deus que vai estar guiando, que Deus que vai estar te mostrando, e você acaba aqui influenciando, do que deixar ser influenciado. Eu vejo assim, ó, olhando para minha vida quando eu não conhecia Deus, de certa forma eu sempre tive influência na vida das pessoas que estavam do meu lado sem eu perceber assim, né? As pessoas me seguiam, faziam aquilo que eu fazia, eu influenciava, mas eu nunca fui de... E depois que eu me converti, e assim, para dar um conselho para um adolescente nessa fase, porque quando eu não era adolescente eu não era convertido, é o que a gente, é um dos pilares que a gente fala bastante no EIC, né, sobre a identidade. Saber quem você é na sociedade, quem você é para Deus. Quando você consegue falar assim, não, eu sei quem eu sou. Quando você entende quem você é, pode vir qualquer pessoa falar assim, ah não, vamos fazer isso. Fala assim, não, pode ser a coisa mais da hora, mais legal do mundo. Você fala, não, eu não vou fazer porque eu sei quem eu sou. Isso aí não serve para mim. É por isso que tem aquelas pessoas que falam de relação de influência, assim, a pessoa que não sabe quem ela é, que fica naquela, eu quero ser roqueiro, aí se veste como roqueiro. Ah não, agora eu sou pagodeiro. Na minha época eu tinha uns emo, né? Eu nunca nem ouvi mais falar, né? Hoje já tem Start. E deixa eu posso fazer uma Então só pergunta? fases, né? Pode. Tipo, que nem ele falou assim, você saber quem você é em Deus e como que a Não pessoa só em faz Deus. pra saber? Não só em Deus, eu falo saber realmente quem você é. Então, como que a Quem pessoa, você é. o que ela pode fazer pra ela saber quem ela é? Porque às vezes ela fica perdida até no sentimento dela mesmo. Exatamente. Quando eu era adolescente era desse jeito. Ah, eu quero andar com fulano. O que fulano faz? Aí você vai olhar o quê? O que ele veste, o que ele escuta, o que ele gosta. Aí você começa a fazer aquelas coisas, né? Quando você fala assim, não, eu quero saber quem eu sou. Eu viver pra mim, meus gostos. Porque eu descobri isso bem cedo. Falar assim, poxa, o fulano, o tênis que ele tá usando agora é Nike. Aí você vê todo mundo usando Nike. Eu era ao contrário. Eu falei, não, eu vou usar Adidas, porque todo mundo... Eu não queria ser igual aos outros. Porque o problema da influência é justamente isso. Você quer ser igual aos outros. Eu era ao contrário, eu queria ser diferente. Até hoje eu sou assim. Se eu vou comprar alguma coisa, fulano tem. Ah, não vou comprar, eu quero comprar diferente. Eu não quero comprar igual. Isso é uma influência, porque todo mundo tem, eu vou comprar igual. É lógico que você não vai achar algo que não existe, só você vai ter. Mas eu sempre fui ao contrário. Eu me lembro quando eu comprei meu primeiro carro, aí eu comprei um adesivo, né? Eu fiquei olhando no carro, onde que eu vou colocar esse adesivo? Aí eu botei assim no paralama, pegando para cima do capô, assim, atravessado assim. Aí saí do carro, andei, eu tinha 18 anos, tinha acabado de tirar a carta. Uma semana depois eu vi uns 10 carros com o adesivo no mesmo lugar. Eu que influenciei eles. Na outra semana eu fui e ranquei o adesivo. Porque assim, eu nunca quis ser parecido com os outros, eu sempre quis ser diferente. Então eu sempre tive essa mentalidade desde adolescente, né? Ah, por que o outro faz eu tenho que fazer? Ah, eu falei, vou fazer diferente. Independente do que fosse. Sendo estilo de roupa, corte de cabelo, eu sempre quis ser ao contrário, eu sempre fazer diferente. Nunca quis ser parecido com os outros. Né? Então, isso é realmente saber quem você é. E por isso não é a religião que vai determinar isso. Aí isso vai determinar quem você é em Deus e para Deus. Aí é outra. Mas na sociedade, você saber quem você é. Fala assim, porque fulano faz o que eu tenho que fazer? Não, eu vou fazer aquilo que eu acho que é bom para mim. Depende se você conhece da palavra ou se conhece os princípios ou não. Não ser guiado por aquilo que os outros falam, pelos influencers da vida. Ah, olha, eu tô aqui na minha casa agora, ó, tô comendo e tal. Aí, o que acontece? Um monte de gente, eu quero ser isso aí também. Aí vai, por quê? Influenciado por ela. Eu já começava a pensar assim, o que eu posso fazer diferente dessa pessoa aí? Ficar mostrando, se expondo na vida, né? E, assim, eu enxergo dessa forma, né? Assim, o jovem adolescente, né? E quando você descobre isso, cara, sua vida fica tão mais fácil, porque você não vive guiado. Ah, não, agora a onda é andar de All-Star. Aí vai todo mundo comprar All-Star. Falando de roupa, né? Agora a onda é, eu ouvi tal tipo de música. Eu não, eu que nem quando eu era adolescente,
Meu avô gostava muito de sertanejo, moda de viola mesmo. Aí eu ia passar as férias na casa dele. Acho que ela nem sabia que é moda de viola. Adolescente. É sertanejo bem das antigas, né? É o Os sertanejo. modão. É o sertanejo mesmo. O que toca hoje não é sertanejo. Você diz sertanejo universitário, isso aí. Isso aí é marketing para vender disso. Pelo menos eu enxergo assim, né? Cada um tem um ponto de vista. Ele falava assim, ó, botava música, presta atenção nessa música aí. Na letra, né? Os violão lá batendo, aí o cara começava a cantar, você ouvia o que ele falava, o que ele estava dizendo, né? Tinha coerência, né? Pô, você escuta umas letras de música hoje, não é nada com nada. É só ritmo, né? Verdade. É só ritmo. A pessoa às vezes está dançando, não sabe nem o que o cara está cantando lá. Então, assim, eu aprendi bem cedo, assim, a gostar de música, assim, eu gosto de todo estilo de música. Sempre ouvi rock, rap, reggae, pagode, tudo, assim, desde de criança. Sempre, eu nunca fui preso a um estilo, sempre ouvi tudo. Eu aprendi com meu avô. Falei assim, ó, escuta a letra da música, vê o que ele está falando. Hoje você não vê isso, a pessoa escuta, sai da moda em uma música aí. Tá cantando e não sabe nem às vezes nem o que a pessoa está falando, né? Sim. Gente, agora a gente já tá indo pro final. Vamos para nossas considerações finais. Então, o recado que vocês têm para nós e como que vocês foram, o que vocês acharam do nosso pod house, se vocês apoiam ele continuar, as novidades do Wake, considerações finais. Fala você primeiro agora. Não gosto de falar. Pode falar. Não, apoio, assim, acho super legal, bem criativo, que é isso mesmo que eu acho que o mundo lá fora precisa mesmo, precisa de vocês serem ousados, criativos mesmo, para estar alcançando outros adolescentes como vocês. E vocês sendo vocês mesmos, sabe? Não querer transparecer aquilo que vocês não são. E acho bem legal o projeto que vocês têm de estar continuando, acho bem válido mesmo. Até mesmo para conhecer, fazer com outros também, para estar conhecendo, porque é isso, às vezes está na igreja, você conhece a pessoa da igreja, mas não conhece a vida dela fora da igreja. Então eu acho que bem legal, bem interessante, porque é uma oportunidade que tem de estar conhecendo quem realmente a pessoa é. Então, é isso. O que é interessante é assim, porque às vezes a pessoa tem uma visão de quem está à frente, quem é líder, independente de qual lugar que esteja, né? A visão fala, não, fulano não é perfeito, não tem defeito, ele ora, as coisas acontecem. Não, gente, ser humano normal. Tem a dificuldade, tem os desafios, né? A diferença é a responsabilidade que Deus colocou a gente para fazer, né? A diferença é só essa, né? Às vezes a pessoa fala, não, queria tanto ser igual fulano, que né, aí já entra na identidade, né? E às vezes a gente tem pessoas que a gente se espelha, mas você não vai querer ser igual a pessoa, né? A gente tem referência, né? Falar assim, puxa, as pessoas assim, me inspiram, né? A ser melhor, eu queria ser parecido com ela, porque ser parecido é uma coisa, ser igual, aí já é outra coisa, né? Mas assim, e pro Wake, assim, como eu falei, eu vou pensar nas coisas aos poucos, né? E eu vou seguindo muito o que Deus fala, né? Às vezes Deus fala uma coisa e, não, agora vocês vão fazer isso. Eu sou guiado por Deus nesse sentido, o Espírito Santo fala, ó, vamos fazer isso, né? O pessoal que ajuda a gente também do staff, né? A gente é bem unido aí, tomar as decisões, né? Todo mundo opina, todo mundo fala, e eu acho, e eu sempre tive essa visão, né? Que eu aprendi assim, me ensinaram assim, eu também continuo, eu ensino aquilo que eu aprendi, né? Tem como ensinar o que eu não aprendi. Eu aprendi assim, eu cresci assim, Deus me colocou onde eu estou por causa disso, por causa desse coração, né? De ver que não é sobre nós, nada é sobre nós. A gente é um instrumento. Lógico que a gente gosta, tem pessoas que gostam de ser reconhecido, quem não gosta de ser reconhecido, mas não é sobre nós. É sobre aquilo que Deus faz através de nós. A gente tem que se sentir honrado o privilégio de estar servindo. Fala assim, puxa, eu fiz parte daquilo, né? Nem que seja uma coisinha mínima, né? Nem que seja aquele que ali que está atrás da câmera. Ninguém está vendo, mas ele está ali. Você, puxa, eu fiz parte disso, eu estava lá, né? Minha mão está ali também. Eu ajudei a construir aquilo. Se olhar para trás, né? E ver aquilo continuando, né? E é o que eu sempre falo no Wake, que a gente viveu isso ano passado, né? O Wake não é uma liderança. Lógico, são importantes os líderes, né? As pessoas que estão à frente, né? Mas o Wake somos nós, todo mundo. Né?
Se um dia eu não estiver lá, o Marcelo não tiver, ou o Matoso, ou a Fer, ou a Cintia, ou o Robson, ou a Day e o Rô, o negócio vai continuar do mesmo jeito, né? Porque não é uma pessoa, né? Porque isso é de Deus, foi criado no coração de Deus. A gente tá ali só para fazer com que as coisas aconteçam, né? Mas as novidades, se eu contar, deixa de ser novidade. É isso aí. Gente, muito obrigada. Foi um papo muito gostoso. Tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar muito nos corações dos nossos ouvintes, através daquilo que vocês falaram, através do testemunho de vocês. Viu? A gente agradece muito vocês por essa liderança, por vocês estarem no centro da vontade de Deus, por vocês estarem levando esses adolescentes a fazer o que é o Wake, que é despertar em Cristo. E é isso. Gente, obrigada. Obrigada por vocês terem assistido. Aguardem o próximo. E é isso, compartilha pra todo mundo, hein? Manda pros amigos, dá like, se inscreve no canal do Wake. E é isso aí. Tchau! Tchau. Beijo, ó. Ah, Você viu que a Raquel falou que nem, ai, eu tenho medo de vergonha, a que mais fala. Dar benzaço, Raquel, olha. É gostoso esses papos assim, né? Impressionada positivamente com você. Eu gostei desses papos assim. Raquel esconde o ouro, né? É igual a fala. Querem refrigerante? Eu não bebo refri.